Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à aula 23 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e é sempre um prazer tê-los aqui comigo nesse desafio. E a aula de hoje é sobre índices de liquidez. Teve um exercício do exame de suficiência de 2022 que pediu o índice de liquidez geral. O que é liquidez? É o quanto a empresa tem capacidade de pagar as suas contas. Então você tem o índice de liquidez corrente. O que isso significa? Você vai pegar o seu ativo circulante e vai dividir pelo seu passivo circulante. Então, do resultado que der, vamos supor que dê 1,50. Então, para cada R$1 de dívida, ela tem 1,50 para pagar. Esse é o liquidez corrente, o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez imediato, conforme o próprio nome sugere, você vai pegar as disponibilidades da empresa, ou seja, os caixas e equivalentes de caixas ali, e vai dividir pelo seu passivo circulante. Ou seja, de forma imediata, quanto que ela tem para pagar suas dívidas no curto prazo. Então vamos supor que deu 0,8. Significa que para cada R$1 de dívida que ela tem no curto prazo, ela tem 80 centavos de forma imediata para pagar aquelas contas. Todas essas informações estão dentro do contexto das análises das informações contábeis. Você tem uma outra liquidez, que é a liquidez seca, que você vai pegar o seu ativo circulante e vai tirar o seu estoque. Ou seja, ativo circulante menos estoque. Por que tirar o estoque, Ricardo? O estoque ele é uma conta muito, digamos assim, peculiar. Porque para você realizar aquela conta, você tem que vender. Então pode ser que essa empresa esteja com dificuldades ali para vender os seus produtos. Então você tem o índice de liquidez seca, ou seja, sem que a empresa precise vender, quanto que ela tem para pagar as suas contas no curto prazo. Então você vai pegar seu ativo circulante menos os estoques e dividir pelo passivo circulante. Significa que, considerando o ativo circulante excluindo os estoques, quanto ela tem para pagar no curto prazo. Então vamos supor que deu 0,9. Significa que, desconsiderando os estoques, para cada R$1 que ela tem de dívida, ela tem 90 centavos para pagar no curto prazo. Feito esse resumo, a gente vai para o último índice de liquidez, que é o índice de liquidez geral. Conforme o próprio nome sugere, o geral se refere a curto e longo prazo. Então você vai pegar o seu ativo circulante mais o realizável a longo prazo, tá? E vai dividir pelo passivo circulante mais pelo passivo não circulante. O que isso significa? O que a empresa tem para realizar no curto e no longo prazo, paga o que ela tem de dívida no curto e no longo prazo? É isso que a questão pediu, a questão de 2022, que eu vou compartilhar para vocês, que é essa aqui, ó. Em 31/12/2021, uma empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial. Então ele tinha aqui o balanço patrimonial, ativo e passivo. Aí ele pergunta, assinale a seguir a alternativa que indica o índice de liquidez geral em 31/12/2021. Conforme eu falei para vocês, o índice de liquidez geral, vou colocar aqui, ó, índice de liquidez geral será igual seu ativo circulante mais seu ativo realizado a longo prazo, vou colocar resumido aqui, tá? É o ativo realizado a longo prazo, dividido pelo seu passivo circulante, mais seu passivo não circulante. Vou corrigir aqui a informação, o que eu tinha escrito errado aqui. Mais seu passivo não circulante, tá? Tendo a fórmula, quanto que é seu ativo circulante aqui? R$24.000, está aqui, R$24.000. Quanto que é seu ativo realizável a longo prazo? R$10.000, então R$10.000. Dividido
pelo passivo circulante, que é R$13.000, mais seu passivo não circulante de R$22.000. Então, R$22.000. Então, aqui ó, você tem 24 mais 10 vai dar 34, tá certo? 34.000. R$34.000, dividido por 22.000 mais 13, que vai dar 35.000. Então, se você pegar 34.000 e dividir por 35.000, 34.000 dividido por 35.000, vai dar aproximadamente o índice de liquidez geral vai ser 0,97. Significa que para cada R$1 que ela tem de dívida aqui no curto e no longo prazo, ela tem 0,97 centavos para pagar, considerando seu ativo circulante e o seu realizável a longo prazo. Então, o nosso gabarito nesse caso aqui é a letra A, 0,97. Eu só faço um disclaimer aqui, né? Um aviso, um bate-papo, porque estamos falando de análise das demonstrações contábeis. Então aqui você pode ver que ela tem 0,97. Aí você vai ter que analisar o setor, o fluxo de caixa dessa empresa. O índice de liquidez não significa que é ruim um número abaixo de 1 ou que é muito bom, muito acima de 2. Então vamos supor um exemplo aqui. Vamos supor que a empresa no curto prazo, no índice de liquidez corrente, por exemplo, vamos supor que ela pegou o ativo circulante e dividiu pelo passivo circulante e deu 2,5. Ou seja, para cada R$1 de dívida que ela tem R$2,50 para pagar. Isso pode ser até ruim, por quê? Pode ser que tenha dinheiro parado que poderia estar sendo aplicado num negócio mais rentável. E pode ser também que um valor abaixo de 1, mesmo ela não tendo aquele valor ali num determinado momento para pagar suas dívidas, não significa que é ruim. Você tem que analisar o índice de liquidez junto com os fluxos de caixa, outros indicadores de rentabilidade, endividamento. É só um complemento aqui da aula para falar de análise das demonstrações contábeis, que é um tema bastante interessante, eu gosto. No caso específico, índice de liquidez geral, ativo circulante, mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante, mais o passivo não circulante. Significa que, para cada R$1 que essa empresa tinha, aqui, ó, ela tem, para cada R$1 que ela tem de dívida no curto e no longo prazo, ela tem 0,97, considerando o seu ativo circulante e seu realizável a longo prazo, só falando que esse número isoladamente não pode ser analisado assim de forma fria. É o resultado 0,97, tá? Então, a questão de análise das demonstrações contábeis, espero muito ter contribuído com essa questão de análise aí. Fica um abraço, até os próximos vídeos. Professor Ricardo Neves.